Boa noite, graça e paz, que bom nos encontrarmos mais uma quinta-feira aqui no Promessas de Esperança. A sua companhia é sempre um prazer para a gente. Então, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha esse link, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e aí, todo dia, toda hora, semana toda a gente vai estar junto. Você vai receber as notificações informando cada transmissão que é feita aqui na TV Viva Promessa. Chama mais gente, dá tempo ainda, faz com que os seus amigos, os seus familiares, todos possam vir e participar desta live, deste momento aqui no Promessas de Esperança. Hoje, eu quero, juntamente com você, tentar responder a seguinte pergunta: disciplina é bom mesmo? É bom ser disciplinado? A disciplina, ela ajuda ou ela destrói? Então, já pega a sua Bíblia, fica preparado, curte a nossa vinheta e na sequência a gente volta para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, eu vou ler do verso 5 até o verso 11. Antes de ler, eu quero reforçar a pergunta: disciplina é bom mesmo? E eu já quero responder, não precisa de suspense até o final da reflexão. Disciplina é bom, disciplina edifica, disciplina constrói, disciplina abençoa. Perceba tudo isso e perceba promessas nesse trecho que a gente vai ler. Versículo 5. E vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por Ele. Aqui já vem conselhos assim profundos. Não despreze, não fique desanimado quando o Senhor te corrigir, te disciplinar. Olha o 6, pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Castigo de Deus, açoite de Deus, disciplina de Deus tem a ver com amor. É o tipo de amor que para essa sociedade fica difícil alcançar compreensão. Para essa sociedade é difícil enxergar na disciplina, no açoite, no castigo, o amor bíblico, o amor profundo que vem de Deus para o nosso bem e para a nossa vida. Mas é o que o texto está dizendo para mim e para você. Continuando do 7 em diante, se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois, qual é o filho a quem o pai não castigue? Qual é o filho que o pai não disciplina? Eu vou te responder qual é o filho que o pai não castiga, que o pai não disciplina. Qual filho é esse? É o filho que se torna no futuro uma vergonha, um rebelde, um caos na sociedade. É um filho que vai causar na sociedade situações e ações, palavras e comportamentos que vão diminuir a pureza, a beleza e a força salvadora do Evangelho. Porque não foi disciplinado na época e na hora certa quando deveria ser. Este filho muitas vezes terá atitudes rebeldes e insubordinadas para com a sociedade, até como resultado dos traumas de ter sido rejeitado pelos pais quando deveria ter sido amado. Esse filho muitas vezes vai fazer tudo isso para chamar atenção para si, porque ele queria ter sido amado pelo seu pai.
Ele não queria só grana, ele não queria só PlayStation, ele não queria só mesada, ele queria a presença. Ele queria correção amorosa, ele queria instrução, ele dependia disso, ele precisava disso. Mas ele não foi corrigido. Então Deus vem e coloca essa ilustração. Olha o 8. Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Isso. Exatamente isso. Quando o filho da gente chega e fala assim: ah, pai, você quer que eu fique aqui, mas todo mundo está fazendo tal coisa. O todo mundo são os amigos do filho. Aí o pai responde: você não é todo mundo, você é meu filho. Porque se você fosse todo mundo, você não seria meu filho, você seria um bastardo. Olha a profundidade desse relacionamento e olha como essa ferramenta, como a disciplina é uma bênção na nossa vida. 9. Além do mais, tivemos pais segundo a carne que nos corrigiram e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Eu me lembro, sempre honrei meu pai. Eu me lembro que quando eu era criança, na minha infância, quando meu pai me chamava Edmilson, não importava onde eu estava e o que eu estivesse fazendo, em segundos eu aparecia na frente dele, pois não. E eu estou falando de um pai, para a época, que não foi um pai autoritário, violento, que vivia me batendo, não. O meu pai sempre foi o pai do conselho, da palavra, nunca foi o pai da repreensão física. Então Deus me agraciou com um pai que apontou o caminho para mim e que me amou. Portanto, ele vem e fala isso. Poxa, você honrou o seu pai carnal, você não vai honrar e glorificar o Deus do céu. 10. Porque aqueles verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Olha o propósito das disciplinas do Senhor. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Amém? Todo o texto vai convergindo, vai me levando para os propósitos da disciplina na minha vida. Frutos de santificação, frutos de justiça. A santificação é um processo para a vida e nesse processo, um dos preços a serem pagos e suportados é justamente os preços das disciplinas que Deus permite na nossa vida e na nossa história. Fecha os olhos, ora comigo. Senhor, obrigado por esse texto. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por esta herança bíblica tão rica, tão orientadora, tão aconselhadora, que nos traz instrução e ensino. Abençoa teu povo, abençoe as nossas famílias, as nossas igrejas, nos guarda e nos fortalece com as tuas promessas. Fala conosco através desse texto. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Disciplina. O que significa disciplina? Obediência. Significa ordem, significa organização. Conviver com uma pessoa disciplinada é bênção, porque uma pessoa disciplinada, ela tem uma agenda, ela respeita horários, ela tem educação, ela tem limpeza, as coisas estão organizadas na casa dela, no trabalho dela, na vida dela, no carro dela. Disciplina é bênção. Disciplina nos acompanha a vida inteira. Se você olhar para a sua infância, lembrar da sua casa, você sabe se a sua casa era disciplinada ou não era disciplinada. Você sabe se os seus pais eram pessoas disciplinadas ou não eram pessoas disciplinadas. Você sabe reconhecer o valor de viver uma vida com disciplina. A disciplina faz a gente ganhar tempo. A disciplina nos coloca em situações, eventos que, se fôssemos
desorganizados, estaríamos fora, seríamos rejeitados e não teríamos a oportunidade de participar de tais eventos, de tais situações que elas são pensadas, elas são feitas para disciplinados, para pessoas que merecem a disciplina. Disciplina é tão importante que quando você chega na faculdade, no ambiente acadêmico, no mínimo, resumidamente, 3 disciplinas são apresentadas para a gente. Primeiro, as disciplinas obrigatórias. Essas você tem que estudar. Essas você não tem opção. Você vai ter que estudar, você tem que ter presença, você tem que ter a média, você tem que realizar os trabalhos, senão você fica de DP. Senão você não fecha as suas notas e você fica na faculdade e demora para sair. Você tem também as disciplinas optativas. Essas você escolhe e você pode ou não cumprir a carga horária, as provas. Você pode ou não atingir nota, que isso não vai influenciar na sua formação. Você não será impedido de sair da universidade, não será impedido de ter o seu diploma se você não fizer jus à opção que você fez. E você tem as disciplinas eletivas. As eletivas você também escolhe, mas no caso das eletivas existe um mínimo que você precisa cumprir para poder chegar ao final e concluir. Disciplinas nos acompanham a vida inteira. Mas qual o limite? Qual o limite de disciplina? Disciplina é compromisso. E quando a gente pergunta de limite, vem a pergunta. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Mas como ser disciplinado no meio de uma sociedade tão indisciplinada? A outra pergunta é: eu devo mesmo ser disciplinado se eu convivo somente com indisciplinados? Percebe? Eu saio da sociedade, que é o ambiente macro, e venho para o meu micromundo. E no meu micromundo eu me encontro com indisciplinados. Como eu vou exercer uma vida onde a prática é dirigida por uma vida disciplinada se eu convivo com indisciplinados? Para entender isso, é só você lembrar do tempo de escola. Era ruim, não era? Quando o professor dava um trabalho em grupo. O que é trabalho em grupo? Trabalho em grupo, os disciplinados lamentam, sofrem e ficam indignados. Caramba, eu vou me dedicar, eu vou pesquisar, eu vou fazer o trabalho, e aqueles 4 preguiçosos, para não dizer outra palavra, eles vão levar a nota de graça, eles não vão fazer nada e vão levar a nota tanto quanto eu que ralei e me matei. Normalmente, quase toda escola, dificilmente, eu não vou falar que é impossível, mas dificilmente se monta um grupo onde todos dividem de forma equânime, de forma equilibrada as tarefas. 1 ou 2 no máximo ralam, se dedicam ao trabalho, e a maioria leva nota. E para piorar, às vezes você até quer fazer o seu grupo. Eu vou fazer o meu grupo com aquele, com aquela, com esse, com ela, porque esse grupo eu sei que é um time que vai trabalhar. Aí o professor, no belo dia, chega e fala assim: eu vou montar os grupos. E aí o professor já conhece os alunos. Ele sabe quem trabalha, quem não trabalha, ele sabe qual é o aluno inteligente, qual é o aluno mais ou menos, o professor sabe. E aí ele mistura tudo. E ele fala: não, é você, com ele, com aquela. E você fala: meu Deus, caí com quem eu não queria. Percebe? Então, a pergunta que vem: eu tenho que exercer disciplina no meio de indisciplinados? Ela tem a ver com um conceito. Será que eu não vou ser taxado de bobo, de trouxa? Será que não vão zombar da minha cara porque eu estou aqui ralando igual um tonto e está todo mundo montado em cima de mim, se aproveitando de mim? Disciplina. A vida para disciplinados, ela também não é tão simples e tão fácil. Mas eu posso te afirmar pelo texto que a gente leu e já comentou. A disciplina essencialmente, na sua pureza,
ela é boa como conceito, como filosofia, como prática de vida. Você não vai perder. Pode até ser que você seja zombado. Pode até ser que passe a ideia para algumas pessoas limitadas, algumas pessoas ignorantes, que você está sendo tapeado, que você está sendo muito ingênuo, muito bobinho perante aquele meio social. Mas quem interessa, que é Deus, aquele que quer um mundo com ordem, aquele que olha para o mundo e começa já no Gênesis, colocando ordem no caos. Para Deus, a vida disciplinada o glorifica, o agrada e o honra. Deste Deus se agrada e Ele te ajuda nas suas disciplinas. Ele te ajuda nas disciplinas espirituais, Ele te abençoa. Portanto, a pergunta é válida: qual o limite? Considerando tudo isso, significado, questões, contextos, qual o limite para eu ser uma pessoa disciplinada? O limite está no versículo que eu não li propositalmente para você. Esse bloco de Hebreus, na verdade, ele começa no versículo 4. E eu vou ler para você o versículo 4 de Hebreus, capítulo 12. E aqui a gente vai encontrar a resposta para o limite da disciplina. Olha o que diz o versículo 4. Vós ainda não resistis até o sangue, lutando contra o pecado. O limite é resistir até o sangue. Esse sempre foi um texto que me intrigou. Esse versículo sempre me provocou. Esse versículo sempre me levou a pensar: como assim resistir até o sangue? E é só quando você lê todo o contexto e você percebe que o contexto está falando de uma vida disciplinada e das bênçãos da disciplina que a gente consegue entender essa profunda metáfora, essa profunda comparação que é feita da disciplina com a resistência até o sangue. Vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Aqui, pecado, nesse versículo, ele é personificado em uma pessoa. Ou seja, a luta contra o pecado, a imagem que o autor evoca e coloca aqui no texto para a gente, é a imagem do pugilismo, do pugilista nas lutas gregas, que era o contexto que eles tinham de jogos. Ou seja, ele olha para dois homens se degladiando e lutando num ringue e existe aquele que vai resistir até o sangue. E não é incomum, mesmo hoje, quando a gente assiste lutas, lutadores que estão sangrando pelo rosto de tanta pancada que levou. Existe uma cena no primeiro filme do Capitão América, onde o Steve Rogers, que é o personagem que se transforma no Capitão América, ele ainda não é fortão, ele está bem magrelinho, bem fininho, bem frágil, ranzinza, um garoto que não aguenta luta com ninguém, mas aí ele tem uma luta com um cara fortão, quando ele é fraquinho. E o fortão bate nele, dá soco, ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Até que o fortão fica indignado e fala assim: você não vai parar? Você não vai desistir? Você não está vendo que você só está apanhando e eu vou ganhar de você sempre? E aí o Steve Rogers, fraquinho, como ele é um cara decidido, ele é firme no propósito dele, ele responde assim: eu posso ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. A cena é muito engraçada, mas a cena mostra para a gente alguém que entendeu o seu chamado e o seu propósito. Não importa que eu vá apanhar muito, mas eu vou continuar. Eu vou continuar porque em algum momento eu vou vencer. E o filme mostra que sim, ele vai vencer e ele vence. Sim, existe uma conspiração para este cara dar certo na vida. Existe uma conspiração do céu para que perseverantes, para que disciplinados, finalmente, num tempo que nós não sabemos qual é, porque cada um tem a sua história e o seu tempo de vida, para que
Estas pessoas que perseveram, que persistem, que não desistem de uma vida regrada, de uma vida disciplinada, que andam pelo caminho reto e pagam o preço disso, sejam pessoas abençoadas, pessoas que são agraciadas com a direção, com a unção, com a defesa de Deus nas suas vidas. Disciplina. O texto fala exatamente isso, vocês ainda não resistiram até o sangue. Às vezes eu e você, a gente desiste do caminho da santificação, a gente desiste das disciplinas espirituais, a gente desiste da nossa família, desiste dos nossos cargos, desiste dos dons que Deus nos deu, dos talentos que Ele nos deu. Às vezes a gente desiste de grandes batalhas dos nossos amados, dos nossos parentes. A gente desiste porque a gente cansa da disciplina, porque a gente fala, eu quero uma coisa nova, eu quero viver experiências e aventuras novas. Aí vem Hebreus e fala, vocês não resistiram até o sangue. Resistir até o sangue é paga o preço. Não foge da batalha, não foge da luta, não se acovarda, não abandona a tua esposa, não abandona o teu marido, não abandona os teus filhos, não abandona os teus pais, não abandona o teu amigo, não abandona os propósitos e as lutas da tua igreja. A minha igreja é assim, ela é chata, tem coisa lá que eu não gosto, está acontecendo isso, aquilo. Não abandona. Você pode ser o elemento causador de diferença, de transformação e de crescimento na tua igreja, porque o Espírito Santo pode decidir usar você, mas fique firme disciplinadamente, em obediência ao Deus do céu, ao Deus que disciplina os filhos que ama, ao Deus que Ele entende muito de resistência e nos inspira a sermos resistentes. Nessa altura da reflexão, eu quero te fazer duas perguntas. A igreja evangélica geral no Brasil e no mundo, de todas as denominações. Então vamos colocar debaixo de um único guarda-chuva, a Igreja de Cristo. Ela está resistindo até o sangue. Infelizmente, pelo quadro que eu olho pelo mundo, socialmente, eclesiasticamente, grande parte da igreja não está resistindo. Porque a igreja, ela tem se deixado levar por secularismo, hedonismo. Ela tem se deixado levar por acomodação. Ela tem permitido se misturar, se amalgamar, ser influenciada por uma série de ideais, ideologias, teologias que são muito distantes do que a Bíblia diz para os filhos de Deus. São muito distantes do que o Evangelho proclama em suas páginas. O Cristo do Evangelho, Ele vem e nos dá nova vida. Mas aí a igreja estabelece situações onde ela vai viver uma velha vida com uma fachada de nova. Mas quando você começa a cavucar, a prestar atenção, você vê que tem muitas práticas indisciplinadas numa igreja que deveria proclamar uma vida disciplinada. Disciplinada pela palavra, disciplinada pelos estatutos eternos da palavra, disciplinada pela lei eterna e imutável do Senhor, disciplinada pelas promessas que Deus tem para os seus filhos. Portanto, a igreja tem lutado até o sangue. Eu percebo uma igreja que se envergonha muitas vezes do Evangelho, se envergonha de falar o que ela é, quem ela é e qual a missão dela aqui nessa terra. Uma igreja que está mais preocupada em agradar, em se relacionar com esse mundo, do que fazer a diferença neste mundo e nesta geração.
eu não quero ofender ninguém, eu não quero machucar ninguém, mas perceba, existe um limite que é o limite da verdade e da disciplina, que é onde eu tenho que realmente encarar, proclamar e falar o que a Bíblia diz. Não o que os gurus dizem, não o que os movimentos sociais querem que eu diga, não o que a maioria quer que seja dito, mas é necessário pagar o preço, é necessário ir até o sangue, ir até esse momento contra o pecado, lutando contra o pecado, e tem um preço, é até o sangue. A segunda pergunta que eu faço e última pergunta: que vitória estamos buscando? Infelizmente, eu percebo uma maioria buscando a vitória daqui e não a vitória de lá. A vitória na terra e não a vitória do céu. Como eu percebo isso? Mamon. A grande preocupação de muita gente hoje é viver uma vida disciplinada na grana, nos projetos, por causa dos carros, das casas, dos bens, das roupas, das grandes viagens, das grandes etiquetas, para mostrar socialmente que é um sucesso, para mostrar para amigos, para irmãos, para parentes: eu sou melhor do que você porque eu conquistei e você não. Eu tenho mais direitos do que você porque eu consegui chegar no Olimpo, você não. Eu vejo muita gente envolvida, muita gente que está hipnotizada, que foi fisgada, obcecada pelas vitórias daqui. Eu vejo muita gente abrindo mão da sua fé porque acha que é uma fé ridícula, é uma fé para iletrados, é uma fé para semi-analfabetos, é uma fé para gente que não é esclarecida, é uma fé piegas. Então, eu vou procurar coisas maiores, coisas mais impressionantes, espaços mais transados, porque elas estão de olho nas vitórias e nos sucessos daqui. Elas não pensam na vitória de lá. Só que a vitória de lá, a vitória do céu, passa por Hebreus 12, versículo 4. Vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Essa expressão é: aceite as disciplinas do céu, porque a disciplina é boa no presente e é boa para a tua vida eterna, para a tua salvação. Não abandone o caminho da disciplina, esteja focado no caminho da disciplina, porque ela é boa. O exemplo máximo para a gente de disciplina está em Jesus Cristo. Ele, por mim e por você, resistiu até o sangue na luta contra o pecado. E aí ele pede para a gente, metaforicamente, resistam até o sangue na luta contra o pecado. Diria para você que o pedido dele é metafórico para uma maioria, mas para uma minoria tem sido muito real, porque tem cristãos no mundo hoje sendo degolados, sendo assassinados, sendo queimados porque não negam a sua fé. Que você não faça parte daqueles que deixaram a resistência, deixaram o caminho da luta contra o pecado, que você não se conforme, não se acomode, mas que você volte e abrace e receba com glorificação, com adoração, com exaltação as disciplinas do Senhor, porque elas visam o nosso bem, a nossa santificação e a nossa vitória final. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor.
seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. A alegria que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. A alegria que eu sinto em minha alma é porque eu confio no Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Glória a Deus pela vida, glória a Deus pelos ensinos, glória a Deus pelas instruções, glória a Deus por cada passo que Deus nos ensina para viver uma vida disciplinada pelo Evangelho, disciplinada pela vontade soberana dEle sobre a nossa história, sobre a nossa casa, sobre a nossa fé. Que Deus te guarde, meu irmão e minha irmã, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus amadureça a sua caminhada rumo a Jerusalém celestial, a Jerusalém prometida, rumo àquele dia que se aproxima quando Cristo voltará para buscar todo aquele que sim andou nos caminhos da vontade dele. Fecha os olhos e ora comigo. Santo e poderoso Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua instrução, obrigado pelo Teu amor. Guarda a nossa jornada e a nossa caminhada. Nos dê forças, Pai, para que a gente tenha condições sentimentais, sociais, espirituais, de resistirmos até o sangue, até o último instante, nessa luta, nessa batalha contra o pecado. Sozinhos nós não conseguiremos, sozinhos a gente não dá conta, sozinhos nós não temos a menor chance, mas contigo, Senhor, poderemos sim vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Abençoa a Tua igreja e os Teus filhos, guarda as nossas casas, em nome de Jesus eu oro, amém. Amém, Deus te abençoe e até semana que vem no Promessas de Esperança.